Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui você vai descobrir os inúmeros benefícios de oferecer natureza para as crianças. O meu nome é Ananda, eu sou educadora ambiental, fundadora do Despertar Vivências Ecológicas. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o brincar com a natureza. E eu vou trazer uma série de sugestões, de ideias, de reflexões também sobre o brincar com a natureza, os benefícios que isso traz para a criança, como oferecer essas brincadeiras, o que envolve, como montar, a quantidade de habilidades que a criança vai desenvolver no brincar com a natureza, com os elementos da natureza. Quando a gente fala em meio ambiente, em natureza, em planeta Terra, em cuidado, e respeito com a natureza, na maioria das vezes as pessoas pensam em plantar, ter uma horta, plantar plantas, cuidar de plantas, separar os resíduos ou não jogar o lixo no chão, fechar a torneira na hora de escovar os dentes. Quando a gente está falando, de trabalhar isso com as crianças, geralmente as pessoas pensam nisso. E aí, se a gente for falar de brincar com a natureza, com as crianças, num primeiro momento, na maioria das vezes, eu observo que as pessoas pensam em plantar, fazer uma horta e plantar com as crianças. E é isso também. Mas o brincar com a natureza e com elementos da natureza vai muito além disso. Muito além. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. O que é esse brincar com a natureza? Que potência é essa que tem? Que importância é essa que se dá e que se fala tanto sobre brincar? O quão importante é o brincar para a criança na natureza, com os elementos da natureza. Esse olhar para a natureza dessa forma faz com que a gente pense no lugar em que nós estamos e tudo que nos cerca. É muito grave a visão que na maioria das vezes as pessoas acabam tendo da natureza como algo que a gente pode usufruir, ou como algo que pode servir simplesmente de pano de fundo para as brincadeiras das crianças. A autora Leia Tiriba faz a seguinte reflexão, que a gente precisa considerar a natureza como lugar fundamental à constituição humana. E eu vou trazer depois um outro trecho onde ela aborda um pouco mais isso, que a gente se constitui como seres humanos quando a gente entende que estamos todos conectados, que temos uma grande teia de seres vivos e de fenômenos e de ecossistemas e de plantas que nos rodeiam. E a gente vai conversar nesse vídeo sobre olhar a natureza, a potência que ela tem para o brincar da criança, como a gente pode oferecer da melhor forma esses momentos para uma criança e lembrar que estar na natureza vai muito além do que a gente imagina. Às vezes a gente não consegue nem imaginar a quantidade de vivências, de experiências, de aprendizados possíveis para uma criança e aí, claro, para outras idades também, quando se está na natureza. Então, tu que está assistindo esse vídeo, pai, mãe, avô, avó, dinda, professora, professor, a proposta é a gente olhar para a natureza com tudo que ela tem para oferecer, para que uma criança possa se desenvolver de uma forma integral, de uma forma completa, brincando, porque toda criança tem que brincar. E aí, à medida que ela brinca, ela vai se desenvolvendo, ela vai criando dentro de si todos esses pensamentos e esse imaginário e essa cultura dentro dela, se constituindo como um ser integral, como um cidadão que vai ter contato com a natureza, vai aprender a respeitar, a amar, a cuidar, porque conhece, porque convive. Às vezes a gente acha que a criança, quando tá na natureza, e eu já escutei isso, ela tá simplesmente brincando com umas folhinhas. Ou então, já ouvi em alguns momentos, poucas vezes, mas já ouvi, vamos fazer um trabalho com minhocas. Meu filho vai trabalhar, vai tocar em minhoca? E aí a gente deixa de olhar, deixa de estar conectado com com toda a potência, com todo o conhecimento, com tudo que pode ser oferecido naquele momento, naquele contato com aquelas plantas, com aqueles animais. A gente deixa de olhar para isso, a gente deixa de entender essa potência, tudo que a criança pode ir desenvolvendo dentro de si, porque são vivências riquíssimas que uma criança tem quando está em contato com a natureza, são estímulos mentais,
São estímulos ricos e diversos que ela vai fazendo sinapses, a neurociência traz isso, né? Quanto mais sinapses, quanto mais diversos os estímulos que uma criança tem de tocar, cheirar, pegar coisa pesada, pegar coisa leve, quanto mais estímulos, mais conexões neurais ela vai tendo e mais habilidades e capacidades para resolver diferentes situações, para estar em contato com diferentes situações, ela vai tendo, ela vai criando dentro de si. Então, quanto mais rico, melhor para uma criança ir formando as suas sinapses, o seu sistema e o seu tecido neural. Brincar com a natureza é garantir que a criança tenha contato com os elementos da natureza e que ela possa, sim, criar, imaginar, inventar coisas com tudo aquilo que a natureza oferece para ela, que não tem limite do que ela pode fazer com tudo aquilo. O brincar se torna muito potente para a criança aprender. Por isso, porque a capacidade de criar, de imaginar, inventar, ela é infinita. Ao brincar com a natureza, a gente garante à criança que ela possa estar em contato com diferentes formas de vida. Ela vai estar brincando, ela vai encontrar uma formiguinha pequenininha, ela vai encontrar um caracol que é maior, ela vai ouvir o som dos pássaros que ela não vê, mas ela escuta. Ela vai tentar procurar. Então, é garantir para ela que ela conviva com outras formas de vida. Brincar com a natureza é permitir que a criança tenha contato com a brisa do vento nos cabelos e na pele, que ela tenha o sol batendo no rosto e tenha que franzir a testa porque o sol está batendo no rosto. É garantir que ela possa sentar no chão, colocar a mão no chão, sujar de terra e saber se limpar. É garantir que ela pise numa pedra, num galho e saiba se equilibrar, se movimentar. Que ela entenda o peso das coisas, o perigo das coisas e que ela tenha coragem para enfrentar os diferentes desafios que vão surgindo naquele momento. E que ela saiba se proteger. A criança, quanto menos experiências assim ela tem, menos ela sabe se virar depois. Uma criança que brinca na sala, no quarto, no corredor da casa, única e exclusivamente com brinquedos de plástico prontos, já definidos, com cores e formatos e tamanhos e pesos, todos já previamente definidos, ela tem muito pouco estímulo acontecendo ali. Tem, mas é pouco. E a natureza traz mais riqueza nesse sentido. E o brincar com a natureza, quando é oferecido para a criança, se permite que ela tenha contato. Contato. Se o adulto não fizer esse movimento, a criança não vai fazer, porque ela não pode pegar o carro e sair, escolher para onde ela quer ir. Então, se o adulto não oferece, ele está tirando o direito dela de estar brincando na natureza. E se a criança tem isso oferecido, está se permitindo a ela o direito de ter contato, de conviver, de observar, de ver as suas belezas. E com isso, ir desenvolvendo afeto por tudo que ela está vendo, por tudo que ela está conhecendo, que ela está vendo crescer, que ela está vendo se movimentar. E a gente só desenvolve afeto quando a gente tem essa convivência. As crianças adoram os seus brinquedos, cuidam dos seus brinquedos, de alguns não, mas porque é criança, mas só porque ela convive. Pensa comigo, quanto mais a gente convive com um lugar ou com pessoas, e quanto mais a gente conhece, quanto mais momentos a gente tem, mais a gente tende a desenvolver afeto. E a criança vai acabar desenvolvendo afeto, vontade de cuidar, de respeitar, de amar profundamente, de forma natural. De forma natural ela vai criando isso, mas brincando. E aí a gente vai conversar e a gente vai ver formas, estratégias de oferecer diferentes brincadeiras para as crianças, que não é só plantar, que não é só cuidar de uma planta, que não é só, fechar a torneira na hora de escovar os dentes. Sabe que toda vez que eu converso com adultos sobre o que eu faço, sobre o que eu trabalho, com o que eu trabalho, eu noto um ar de surpresa quando eu conto o que é possível fazer e aprender quando se está brincando com a natureza, com os elementos da natureza. É sempre um ar assim, é mesmo? Sabe? Geralmente tem esse ar de surpresa quando esse adulto com quem eu tô conversando não me conhece, não conhece o meu trabalho. Porque as pessoas não percebem isso. É lixo, né? Tem que varrer as folhas que estão sujando o chão. É lixo, acaba indo pro lixo, ou é sujeira. E não se percebe a potência que tem de brincar
com esses elementos, de fazer uma coleta desses elementos e oferecer para a criança brincar e ver no que vai dar. Sai muita coisa daí, muita coisa, porque né, a criança tem a possibilidade de criar. Então eu noto isso nos adultos, quando a gente vai conversar, eu vou explicando e vou mostrando e vou trazendo todos os dados assim do que eu observo nas crianças, nas famílias, nas professoras, eu noto essa surpresa, né? Daquele olhar assim, é mesmo? Nunca tinha pensado nisso. Então fica essa reflexão assim para a gente pensar, e com isso vou trazer então alguns exemplos para diferentes idades, algumas sugestões para diferentes idades de brincadeiras com a natureza para as crianças. Então olha só, para crianças de 1 e 2 anos, pode ser um pouco menor, aí vai do pediatra, do que o pediatra acha ou do que a escola acha. Eu já trabalhei e trabalho com crianças a partir dos 6 meses. Às vezes eles chegam com 5, quase 6 meses na escola, e a gente acaba também oferecendo para esses pequenuchos essas plantas e essa atividade que eu vou sugerir agora. Mas, em termos né, de segurança do que vocês podem fazer e desejam para escolher, a partir de 1 ano. Se não, conversem com o pediatra, com a escola. Então, a partir aí entre 1 e 2 anos, as crianças podem brincar, a sugestão é raminhos de chá e de tempero. Ramo de chá e de tempero. Eu falo em ramos para que a pessoa possa pensar em comprar ou colher de algum lugar. Porque talvez tu não consiga imaginar a ideia de ter em casa um vasinho com uma mudinha de orégano. Ou de manjericão, porque tu não sabe cuidar, não tem tempo e tudo mais. Então, vamos facilitar a vida. Se tu quiser ir pegar a mudinha, legal. Se não, legal também, vai lá e pega no supermercado, na vizinha, um ramo de chá ou de tempero. Então, eu falei aqui orégano, manjericão, alecrim, hortelã, todos esses, a não ser que vocês saibam que haja algum problema, eu nunca vi uma criança tendo reação alérgica a esses temperos e a esses chás, pode oferecer para essa criança brincar, de 1 a 2 anos. Junto com essas mudas, eu sugiro oferecer para essa criança pedaços de tecido, pedacinhos de tecido quadrado assim, porque tem uma coisa, um movimento dos panos no ar e de esconder e de procurar e de colocar no rosto, que a criança vai interagindo e ela pode querer embrulhar, fazer trouxinhas. Então é mais um elemento que acompanha as plantas e aí traz mais riqueza para esse momento. A sugestão é monta um espaço, seja na sala de aula, se tu é professor, seja em casa, na sala, no quarto ou no pátio, se vocês podem, no condomínio, na rua. Se tu é pai, mãe ou pessoa só que cuida de criança, que né, não está dentro da escola, espera essa criança com um espaço, né, ou monta com ela, bota essas toalhinhas, esses paninhos no chão, bota os tecidos, as plantinhas em cima desse tecido e vê o que a criança vai fazer. Deixa ela no tempo dela ver o que ela vai fazer. Pode ser que ela não queira mexer nessas coisas. Pode ser que ela queira pegar e sair fora. Deixa ela fazer. Permite, respeita o tempo dela e permite que ela faça o que ela quiser com aquilo ali. E observa. Dá esse tempo. E aí pode ser que passe e vocês sugira alguma coisa de esconder e tudo mais, mas deixa ela brincar primeiro. Dentre as aprendizagens, o desenvolvimento de habilidades que essa criança está ali, que está acontecendo, que aquela criança está fazendo, provavelmente a gente pode listar algumas coisas. A criança vai estar conhecendo os diferentes tamanhos de folhas, cheiros dessas folhas, os diferentes cheiros dessas folhas, as diferentes texturas. Então vocês imaginem um galho de alecrim que tem a folha comprida e pequenininha comparando com o galho do manjericão. Então a criança vai estar convivendo com essas diferenças. Uma criança de 1 a 2 anos, a gente não vai ficar, olha, isso, mas observa, pega as duas folhas, bota na mão, mostra para a criança, manjericão, o alecrim, convida ela para cheirar, pega essa folha, pega esse galho e convida para cheirar. Cuidado com a folha do alecrim, porque no tirar fica pequenininho, pode entrar no nariz, mas também nunca vi isso acontecer, mas enfim. Então ela vai estar conhecendo essas texturas, esses tamanhos, esses aromas diferentes das plantas. Ela vai desenvolver também a habilidade de pegar os galhos que são pequenininhos, que são fininhos, né? Então ela provavelmente vai fazer esse movimento de pinça, de pinçar os materiais, de ir lá pegar com delicadeza. Quando ele está no chão, vai ficar colado no chão, vai ser mais difícil.
Então ela também vai desenvolver isso, que é um movimento super fino, uma motricidade fina que ela vai estar desenvolvendo. Ela vai ver ali nessas plantas tons de verde diferente. Uma criança de 1 a 2 anos, a gente não vai ficar, ó, isso é escuro, isso é claro. Mas ela vai perceber todos esses tons, aos olhos dela, aquilo tudo está acontecendo. Ela está criando imagens, ela está vendo que tem diferentes cores de verde nas plantas. Além do que, ela vai querer provar. E vocês podem convidar ela para provar. E aí ela vai expressar gosto, né? Se ela gosta ou não. Ela vai testar, vai experimentar um gosto e vai expressar se gosta ou não daquele sabor. Vai cheirar e vai dizer se gosta ou não daquele cheiro, daquele aroma. Além do que, essas plantas possibilitam a criança amassar, puxar, apertar, né? Não é como alguns animais que não vai, né? Não, a criança não vai poder fazer isso. Ela vai poder. Ela pode pegar folha por folha e tirando as folhas né, do galho. Então, isso tudo são outros movimentos delicados que a criança vai estar fazendo, vai estar desenvolvendo habilidades e vai estar ali conhecendo o seu corpo e conhecendo esses elementos. Para crianças de 13 e 4 anos, tem uma outra sugestão de brincadeira para vocês oferecerem. Pode ser feito tanto em casa quanto na escola. E aí vocês vão precisar de 5 coisas. É uma sugestão, vocês podem não usar todas elas e podem trocar as coisas, substituir. Mas inicialmente então 5 coisas. Primeira coisa é uma bacia. Uma bacia assim desse tamanho mais ou menos, não muito profunda. Pode ser redonda, pode ser quadrada, como quiserem. A bacia pode ser substituída por uma caixa de papelão cortada, né? Para ficar baixinha, para a criança poder mexer. Então uma bacia. Uma caneca de terra, então uma caneca assim, né, de terra, essa caneca é meio grande, mas uma caneca de terra, cheia de terra, pode ser terra preta, terra vermelha, o que vocês tiverem à mão. Uma colher, então é uma colher da cozinha que vocês não usem mais, ou então uma colherinha de plástico, se tiverem em casa. Galhos de árvore pequenininhos, claro, né, galhozinhos assim, no máximo, tamanho de uma caneta. Até a espessura de uma caneta não é galhos muito grandes e nem muito fininhos, porque senão vão quebrar. E 2 potes plásticos. 2 potes plásticos que podem ser, já que tem em casa, se vocês têm, sei lá, um kit de cozinha em casa, desses de plástico de criança, ou então pode ser plástico de requeijão, de geleia, sei lá, pode ter tampa, sem tampa, aí varia. Então essas 5 coisas. Coloca tudo isso dentro da bacia e convida a criança, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Se não der para fazer assim, já chama a criança para fazer tudo junto mesmo, não tem problema. E novamente, deixa a criança brincar. Oferece essas coisas e deixa. Ela vai fazer perguntas, tu vai respondendo. Eu trouxe pra gente olhar, pra gente brincar, tu pode brincar, o que tu quer fazer? E deixa. Observa ver o que vai acontecer. Provavelmente tu vai ter que provar bolo de terra ou suco de terra, porque é o que as crianças na maioria das vezes fazem. Colocam a terra dentro de um copinho, misturam com galho e te oferecem para tomar. E tudo bem, a criança vai fazer o que ela quiser. Mas é uma proposta, então, que dá para fazer com crianças de 3 e 4 anos. Dá para fazer com criança mais nova? Dá. Só tem que estar mais atento, porque corre o risco delas botarem na boca. Mas dá para fazer com criança mais nova e criança mais velha também. Só que essa atividade é bem legal, ela funciona super bem com as crianças de 3 e 4 anos. E a gente pode elencar, então, as aprendizagens, o desenvolvimento de habilidades que essa criança vai ter, provavelmente, à medida que ela vai brincando com esses elementos. O primeiro deles vai certamente estar conectado com o ato de encher e esvaziar. Por isso, 2 potes e uma colher, que é a minha sugestão. Porque a criança vai perceber que primeiro ela vai pegar com a colher e vai encher o pote. Depois ela vai provavelmente querer pegar com o pote, encher o outro pote e esvaziar aquele pote. E assim ela vai indo. E ela vai fazendo esses movimentos repetidas vezes, porque é assim que funciona dentro da cabeça para a criança poder ir criando os seus conceitos, os seus experimentos, testando as suas hipóteses. Ela vai ver que se ela leva a colher muito rápido, aquela terra cai. Se ela enche muito, o morrinho cai. E assim ela vai indo e vai formulando as coisas dentro da sua cabeça. Né? Então, uma das coisas que vai acontecer é esse processo de esvaziar e encher. E que está relacionado ao outro processo de transferência, que é transferir da bacia para a colher para dentro do pote. Da bacia para a colher. E a criança faz isso repetidas vezes.
Então deixar ela brincar é importante, por isso, porque ela tá ali, imersa, fazendo, experimentando e entendendo o que está acontecendo. Ela vai também descobrir a textura da terra. Se ela nunca brincou, na maioria das vezes ela vai fazendo assim com os dedinhos antes de colocar, sabe? Antes de colocar a mão na terra, ela vai... Porque ela quer ver e ela não sabe o que é, ela só brincou com coisa, né, lisinha, massinha de modelar, coisas muito limpinhas. Ela vai ver que ela toca e a mão dela fica suja. Esses dias eu estava trabalhando com crianças dessa idade e a criança estava chegando na escola, então não tinha feito ainda, né, atividades assim. E aí estava muito curioso, ele estava muito curioso para mexer, muito. Aí sentou do meu lado porque ele estava um pouco desconfortável, convidei para sentar do meu lado. E aí ele ficou e foi, me olhou, a gente deixou para ver o que ele ia fazer. Aí ele encostou o dedo e viu que ficou sujo. Mas ele gostou, ele me olhou e disse: depois lava a mão e sai, né? E eu disse: sim, a gente lava a mão e vai sair. Ele foi. Não quis mais lavar a mão, né, enquanto estava brincando. Foi super legal de ver, conseguiu se entregar e brincar um monte com a turma toda, que estava todo mundo ali. Ele também foi cuidando dos seus pares. Ele tinha essa possibilidade. A criança, quando está em casa, não tem tanto, que é olhar outras crianças da sua idade ou próxima à sua idade e ver essas outras crianças fazendo as mesmas coisas. Então, mas tudo bem. Aí ela pode ser que demore um pouquinho mais ou não, mas só para dizer que a gente percebeu que ele estava fazendo isso, cuidando os colegas, o que os colegas estavam fazendo, os amiguinhos estavam fazendo, né, da turma. Então, são coisas que a gente precisa dar tempo para a criança fazer. Dentre outras habilidades que a criança está desenvolvendo enquanto ela está ali, é o movimento, a motricidade, de fazer isso, de pegar, encher, esvaziar, tirar, derrubar no chão, vai derrubar no chão. Vai derrubar no chão, vai colocar de volta. Ela vai pegar aquele galho, ela vai perceber que o galho tu não consegue pegar a terra como a colher. A colher é côncava, né? E aí esse galho pode servir para misturar, a colher também. Então ela vai fazendo esses movimentos todos, né, de forma a entender todos aqueles elementos e como que ela pode trabalhar com todos aqueles elementos. Além disso, como eu estava dizendo, ela vai perceber que aquele é um material que mancha a pele, que suja a pele, que fica na mão. Massinha de modelar, por exemplo, a gente mexe e fica com um cheirinho na mão, fica meio gordurosa. A mão fica preta. Se for terra vermelha, vai ficar vermelha. Mas ela vai perceber isso, que é uma textura diferente de um elemento natural que suja as mãos. Além do que, ela vai estar em contato com micro-organismos que tem no solo e que ajudam muito a aumentar a imunidade. Então, uma série de benefícios que a criança vai ter com uma atividade dessas, com uma brincadeira dessas. A minha sugestão para crianças de 5 e 6 anos envolve 3 elementos para fazer uma brincadeira com os elementos da natureza: galhos, pedras e folhas de diferentes tamanhos e cores, então secas, verdes e, né, grandes, pequenas, já no galho, já caídas ainda no galho, né, galhos, não é galho, é galhozinhos pequenininhos. Então, 3 elementos. Aí fica a critério e, né, em termos de possibilidade do que cada um tem, tanto na escola quanto em casa, incluir outros materiais. Então, eu sugiro incluir outros materiais que são barbante, pedaços de tecido, panelinhas pequenininhas ou potes plásticos e colheres. É a minha sugestão, mais 4 coisas se tiverem em casa, né? Então, ou na escola, oferecer esse arsenal aí de materiais. Novamente, começa dizendo, pode fazer o que tu quiser, pode inventar, brincar do que tu quiser, como tu quiser. E aí ver, talvez a criança precise de ajuda para amarrar, tem crianças dessa idade que já sabem amarrar, tem outras que não, estão recém começando a aprender, e aí, né, ver o que elas vão fazer, talvez elas precisem de ajuda. Então, ficar por perto e ver o que é que vai acontecer. E desse tipo de brincadeira com esses materiais, pode ser que saia acampamento, estradas sendo construídas com os galhos, mar e rio imitando, né, com esses tecidos e com as pedras. Brincar de fazer comidinha com essas folhas, porque eles vão ver que elas se desmancham, que elas fazem barulho. Brincar de casinha, que aí um vai fazer a comidinha, vai dar pro filho e assim vai indo. E outras tantas possibilidades que vai partir das crianças. Eu elenquei algumas que eu mais observo as crianças fazendo e brincando. E aí, dentre as habilidades que a gente pode perceber as crianças ali naquela brincadeira desenvolvendo, uma delas é com relação ao convívio com esses diferentes elementos e
a que eles se prestam, no sentido de perceber o que aquilo pode, e usando a imaginação, o que aquilo pode ser. Então, uma pedra, né? O que eu posso fazer com essa pedra? Será que eu consigo amarrar essa pedra e para que ela se presta? Então, uma pedra amarrada pode ser que vire um peixe, né? E a corda vire um anzol. O que é que eu posso criar com esses elementos e para que eles se prestam? Uma das primeiras coisas que a criança vai perceber é olhar isso tudo, olhar essas coisas todas e ver o que ela pode criar e o que aquilo está passando de informação para ela que ela pode inventar a partir daqueles materiais. Claro que ela vai estar, por óbvio, vivenciando com diferentes tipos de materiais da natureza, uma diversidade de elementos da natureza, com cores, cheiros, texturas, tamanhos, formas, uma diferente da outra. Por mais que as folhas das plantas sejam iguais, né, sejam da mesma planta, elas nunca serão iguais. Duas folhas da mesma árvore, da mesma planta, jamais serão iguais. E aí vê se a criança, né, faz essas observações ou não, mas ela vai conviver, pelo menos ela vai conviver com isso, vai ter essa noção dessas diferenças. E por fim, ela vai ali, com todos esses materiais, ter a possibilidade de brincar, encher, esvaziar, amarrar, prender, puxar, apertar, porque ela vai poder apertar essas folhas, jogar, provavelmente elas resolvam observar como é que fica, né? Quando joga a pedra longe, quando joga a folha, tem uma certa diferença, o galho, e isso tudo são testes e hipóteses, como a gente já vem falando, né? E falou nos outros tópicos acima, que fazem parte, essa diversidade, toda essa diversidade faz parte da construção das hipóteses e do pensamento da criança sobre aquilo tudo que ela está brincando. Então, uma brincadeira potente, riquíssima de sensações e de estímulos que a criança vai ter quando está com elementos da natureza. Agora tu ficou pensando, provavelmente tu aí, mãe, pai, professora, meu Deus, que sujeira essas atividades que a Nanda está falando. Ou então tu pode pensar, eu não, essas coisas sujas aí. E aí eu te pergunto, será mesmo que é sujeira? O que é o conceito de sujeira? Sujeira quer dizer porcaria, mancha, imundície. E aí, se a gente colocar a mão na terra na hora de sentar, depois a gente sacode e aí pode ir lá lavar e sai tudo. Se sentar na grama e sujar a calça também, passa a mão, depois lava e sai. Concordam que tem outras coisas que acabam sujando as nossas mãos muito mais e a gente nem dá tanta bola? Claro, isso depende de pessoa para pessoa, contexto para contexto, mas eu tô indo, né, a um extremo, que pode ser que tu que tá me assistindo não seja muito, né, conectado, não seja muito afim assim desse contato. Então, né, próximo com a natureza, com esses elementos. Mas concorda comigo que tem horas que a gente suja a mão muito mais e a gente não dá tanta bola? Por quê? Porque a gente está completamente desconectado de olhar para todos esses materiais, esses elementos da natureza e ver potência nisso. Ver aprendizado nisso para uma criança. Então, te convido a fazer essa reflexão, a pensar como isso vem sendo usado, como isso vem sendo construído em nós sobre o conceito de sujeira, que a natureza é sujeira, que tem que varrer, que tem que tirar, que tem que... Não que não se varra, mas a gente vai e bota fora, por exemplo, as folhas. Né? Elas não voltam para um canteiro para se decompor, a gente vai e saca um saco de lixo e bota fora. Então, qual é o conceito de sujeira? Que a gente possa pensar nisso, avaliar isso e lembrar que existe uma potência que pode ser levada em consideração ao oferecer esses elementos todos para que uma criança possa vivenciar e aprender. Então, que o conceito de sujeira possa ser repensado, revisto, por que não? Aí tu pode agora estar pensando então, né? Mas eu queria oferecer plantas e eu não sei plantar, eu não sei né, cuidar de uma planta, como é que eu vou oferecer natureza para as crianças? E brincar com a natureza vai muito além disso. Brincar com a natureza não é só plantar uma planta e cuidar de uma planta, vai muito além disso. E talvez se possa aprender junto a cuidar de uma planta, seja na escola ou em casa. Que a criança possa perceber esse movimento que um adulto está fazendo com ela de aprender algo. Por que não? E se a gente olhar para toda essa
né, essas ideias, essas sugestões que eu tô trazendo, e aí tu for pensar que muitas delas, algumas delas vão fazer uma certa sujeira na tua casa ou na sala de aula, que tu possa, tu, adulto, dentro de ti, segurar a onda no sentido de não ficar nervoso, não ficar angustiado, porque nada que uma vassoura e um pano não resolvam depois. Faz parte, a gente vai pra cozinha, a gente suja de farinha, a gente limpa depois. Então é uma outra proposta de brincadeira que vai gerar uma certa sujeira e vai envolver uma limpeza depois. Então, ficar meio ansioso, ou ansiosa e nervoso, que vai sujar, nervosa que vai, meu Deus, vai, né, vai cair no chão, não vai ajudar no processo da criança, não vai ser uma experiência legal, vai acabar se tornando algo problemático. Então, melhor até repensar como fazer e onde. Então, aliviar que esse momento seja um momento agradável, cheio de boas lembranças, cheio de boas memórias. E ao invés de ficar nervoso, nervosa, experimenta brincar junto, sentar junto. Cadê a criança que está aí dentro, que brincava? Com o que tu brincava antes? Não brincava na rua? Traz essa criança para sentar junto, nesse momento com esta outra criança que está ali, e brinquem juntos. Experimenta brincar no início dessa brincadeira e vê como é gostoso. Isso dá super certo. Sentar junto, ver o que a criança vai fazer, pensar, conversar, ver o que ela está, né, experimentando, brincando, que testes ela vai fazer. E estar ali, presente junto, no início da brincadeira, ajuda muito para que a coisa flua e para que seja um momento gostoso. E aí agora com tudo isso que eu falei, tu ficou louco para começar, louca para já ir fazendo em casa, na sala, né, na tua escola, e não sabe nem por onde começar. Então, o começo é tu pensar aonde que tu pode conseguir alguns desses materiais que eu falei agora, algumas dessas propostas, de forma bem fácil. Então, tu pode pensar no jardim do teu prédio, no jardim da tua casa, no jardim do vizinho. Pede uma flor, uma folha. Se tu for caminhando, se tu passar na frente da escola que tu vai entrar e ver uma folha bonita, desde que ela não esteja, né, numa sarjeta, num esgoto, se ela tá caída, limpa ela se precisar, oferecer para uma criança que pode pôr na boca, passa um álcool nela, não sei. Na maioria das vezes não vai ser preciso. Mas se ela estiver na calçada, dependendo de onde ela tá, toma esses cuidados necessários, coleta alguns desses materiais, 3, 4, 5, depende da quantidade de criança, e começa. Leva para o lugar, para a sala de aula que tu vai, para casa, para vocês começarem. Não fica muito, ai, da onde que eu vou fazer? Faz isso, né? Para começar já, se te deu vontade. Eu vou trazer uma reflexão da autora Leia Tiriba. Em 2010, ela escreveu no texto Crianças da Natureza. E ela diz que não se trata de aprender o que é uma árvore, decompondo em suas partes, mas de senti-la e compreendê-la em interação com a vegetação que está ao redor, com os animais que se alimentam dos seus frutos, com as nuvens que trazem a chuva, com a sensação agradável gerada pela sombra em que brincamos. Então ela propõe isso, que a gente olhe para esse momento que a criança está ali com aqueles elementos, que não é com o que ela está brincando, quais os nomes, e aprender sobre aquela planta e sobre... É permitir que ela possa estar ali em contato com aqueles elementos, sentindo, vivenciando. Por isso, brincar com a natureza não é só cuidar de uma planta, saber plantar uma planta. Vai muito além. Que a criança possa sentir essa natureza, sentir os elementos que estão ali, aonde que ela está, o que tem na sua volta de chuva, de sol, de vento, de frio, os animais que estão à sua volta, que ela possa ter essas vivências e ir desenvolvendo dentro dela esse olhar para o que está no entorno. E aí um olhar afetuoso com o tempo vai sendo construído na criança. Por isso, brincar com a natureza é estar conectado consigo mesmo e com o que está à sua volta. É estar presente e atento, é sentir-se parte de forma ativa e participativa. É conhecer o lugar onde a gente vive, onde o nosso alimento cresce. É desenvolver a noção de que a gente está todo mundo conectado entre nós
e com os outros seres vivos. Eu li porque eu escrevi e eu queria muito que isso fosse dito dessa forma, para que a gente possa ter esse olhar para o brincar. Brincar com a natureza é isso e muito mais. Então, que a gente possa ter a natureza como o lugar onde o desenvolvimento acontece, onde as habilidades todas da criança estão se formando e estão sendo trabalhadas. E que a gente seja capaz de dar o direito da criança a brincar com diferentes coisas, com diferentes elementos, e que os elementos da natureza estejam presentes, sim, no brincar da criança. E seguimos, contem comigo, estamos juntos e até o próximo vídeo.